Vamos continuar com a nossa aula de transistor, ainda trabalhando sobre as regiões de trabalho do transistor, né? Então nós vimos na aula passada que a região de corte, né, do transistor, ela iria operar aqui, né, com seu VCE máximo, iria operar aqui com a corrente de coletor, né, que aqui é a corrente de coletor mínima, e a corrente de base também mínima. Então, diríamos que essa aqui é a região que nós iremos operar com o transistor na região de corte. Então, aqui corte. Agora vamos entender a região de saturação. Nós aprendemos na região de saturação que o quê? Que a corrente de coletor, vamos dizer assim, vou pegar aqui que ela fosse máxima, né? E que o seu VCE ele era mínimo. Então, nós estaríamos operando aqui, ó. Aqui diminuiu o VCE, né? Aqui é a região de VCE, ó, então ele é mínimo. Então nós estaríamos operando na região de saturação, exatamente nesse ponto aqui, que também teríamos uma corrente de base máxima, né? Que é a corrente de base de saturação. Então essa região do gráfico aqui, estaríamos operando na região de saturação com quais características? Corrente de base máxima de saturação, corrente de coletor de saturação, e nós teríamos o VCE que é mínima, o VCE de saturação, tá? Nós estaríamos operando nessa região. Agora nós temos o intermediário, né? Qual que é a região intermediária entre o corte e a saturação? Pronto, agora nós vamos entender. Aqui nós estamos na saturação e aqui nós estamos no corte. Então eu vou pegar essa região, vamos aplicar na base uma corrente de 150 mA. Então tem aqui na base do transistor uma corrente no gráfico aqui de 150 mA. Então nós estamos aqui. Se nós traçarmos o eixo aqui, o que nós vamos observar? Nós temos, né, o que nós temos aqui? Nós temos exatamente isso aqui, ó, aqui e aqui. Então olha onde nós estamos operando. Nós estamos operando nessa região agora aqui, ó. Então vamos dizer o quê? Que nessa condição, o que nós temos? Nós temos um VCE aqui de 8 volts, ó, um VCE de 8 volts, né? E nós temos aqui uma corrente de coletor em torno de 30 mA, vamos dizer aqui o seguinte, 30 mA. Então vamos imaginar, olha a diferença que nós temos agora. Então você tem nessa região aqui do intermediário, você tem o VCE é igual a 8 volts, a corrente de coletor é igual a 30 mA, e nesse caso nós pegamos a curva de IB, que era exatamente 150 microampere. Então nós vamos colocar na base uma corrente de 150 microampere e nós vamos posicionar o transistor nessa condição. Se nós multiplicarmos agora, lembra que na saturação o VCE é mínimo e a corrente de coletor é máxima. No corte o VCE é máximo e a corrente de coletor é mínima. Agora nós vamos pular. Agora o VCE é 8 volts, ele é intermediário. Olha a corrente de coletor. A corrente de coletor é 30 mili. Então, nessa condição, agora, então se nós pegarmos a potência aqui, ó, potência é V vezes I, que vai dar um mínimo e um máximo vai dar zero. Aqui você tem um máximo e um mínimo que vai dar zero. Só que agora, na região que nós vamos trabalhar, nós temos 8 volts vezes 30 mA, nós vamos ter 240 miliwatts. Olha só, quando nós mudamos a região de trabalho, lá vem o transistor dissipou na máxima potência que ele suporta, porque lembra que ele suporta no máximo 500 miliwatts. Então, essa região aqui que nós estamos falando, que você pode trabalhar desse ponto até esse aqui, que você pode escolher qual área que você vai operar, né? Você pode operar aqui, você pode operar aqui, né? Você pode escolher onde você vai operar. Essa região é chamada de região ativa, que é onde trabalham os amplificadores. Todos os amplificadores, né, os amplificadores vão trabalhar nessa região aí, né? Nessa região de ativa. Então, qual é a diferença? Quando você trabalhar na região ativa, nós vamos ter esse problema aí na região ativa, que é o transistor perde muito, ele aquece muito, né? Então, qual é a característica da região ativa? A região ativa não é nem cortada, nem está saturada, ele está entre a região de corte e saturação. O transistor não está operando como chave, né? Nas regiões de corte e saturação ele opera como chave. Na região ativa ele trabalha como amplificador. Então, quando você trabalha com o transistor como amplificador,
que é uma região com média de corte de saturação, o que nós vamos obter? O transistor vai aquecer. O transistor vai aquecer. Então, a característica, nós olharmos as três regiões, né? Nessas três regiões, o que nós vamos encontrar? Né? Nós vamos encontrar a diferença de você trabalhar nas regiões de trabalho. Ativa, aí você tem a região de corte, né? A região de corte, e você tem a região de saturação, né? Nós temos essas três regiões aqui para nós trabalharmos, né? E o que diferencia, né, uma da outra, né? Na região ativa, ele atua como um amplificador. Qual a característica, né? Ela é uma característica intermediária, né? O que é? O VCE-Q é vamos dizer, o VCE-Q é o VCE da região ativa. Ele é menor do que o VCE máximo, né? Máximo, e ele é maior que o VCE mínimo, né? Então ele está entre essa questão, né? Ele é menor que o VCE máximo e ele é maior que o VCE mínimo, então ele está na região intermediária, né? A corrente de coletor também é do ponto de quiescente, também essa corrente de coletor ela é menor do que a corrente de coletor de saturação, mas também ela é maior do que a corrente de corte. Então ela está nesse intermediário. E a potência de dissipação? Aí existe perda, né? Bastante perdas, né? Por quê? Porque daí você está VCE vezes IC, você tem as duas variáveis operando na média. E isso gera perdas, né? Essa é a característica da região de ativa. E na região de corte você tem um VCE máximo. Legal, só que a sua corrente de coletor ela é mínima, então a sua potência de dissipação aqui ela é mínima, sempre que houver um mínimo ela é mínima. E aqui na saturação, você agora inverteu, você tem um VCE mínimo e a corrente de coletor ela é máxima. Se você tem um mínimo, então a sua perda de dissipação também ela é mínima. Então tanto no corte a sua perda é mínima, tanto na saturação a sua perda é mínima, como na sua região ativa suas perdas são altas, né? Então essas são as características que nós devemos sempre lembrar. Então o transistor, quando opera como amplificador, ele tem perdas. O transistor, como opera na região de corte e saturação, ele não tem perda. Não é à toa que criaram-se as fontes chaveadas, porque trabalha como chave, e os amplificadores antigos trabalhavam nas regiões ativas. Aí criaram o amplificador classe D, que opera também como corte e saturação. Olha a diferença. Aí você pega um amplificador de classe H, classe G, classe B, sei lá, qualquer amplificador transistorizado que trabalha na região ativa, você vê que o amplificador é desse tamanho, tem cooler, um transformador desse tamanho, cooler, ele esquenta pra caramba e não oferece tanta potência. Aí você pega um amplificadorzinho classe D que é desse tamaninho, tem quase a potência desse tamanho, né? Por quê? Por causa do modo de operação, né? Então, não é só fonte chaveada que trabalha com chaveamento, né? Qualquer liga e desliga tem que ser chaveado porque as perdas são mínimas, né? Sempre tem que fugir da região ativa, só quando vai trabalhar como pré mesmo, né? Pré-amplificadores. Existem amplificadores transistorizados, claro que existem, só que eles são robustos demais, dissipadores enormes, cooler, porque eles perdem mesmo, porque eles trabalham exatamente nessa região aqui, ó, que existe VCE e existe IC. Aqui, né, quando você tem o VCE máximo, o seu IC é mínimo. Aqui, quando o seu VCE é mínimo, o seu IC é máximo. Então, você está sempre fugindo dessas regiões para você não ter perdas. Então, por isso que em fonte chaveada, os transistores chaveadores trabalham como chave, porque eles perdem bem menos. E daí você tem, imagine só, vamos comparar, né? Você tem uma fonte transistorizada lá, né? Você tem lá uma fonte transistorizada, beleza, vamos pensar o seguinte, aí você tem essa fonte aqui, né? Você tem essa fonte aqui, beleza, aí você aplica aqui 12 volts aqui, aí você tem 24 volts aqui, beleza, aí a sua fonte, ela tem 2 amperes aqui, ó. A corrente da tua fonte está operando em 2 amperes, então vamos pensar,
Vamos ver qual que é o VCE desse transistor. Um lado dele é 24, outro lado é 12. Então, o VCE desse transistor é igual a VC menos VE, né? Que vai ser 24 menos 12, que vai dar 12 volts. Então, esse transistor tem um VCE de 12 volts. Ó. 12 volts. Beleza. Qual é a corrente que circula por ele? A corrente que circula por ele é de 2 amperes. Então, vamos ver a potência de dissipação do coletor emissor. Ó, se você pegar 12 volts vezes 2 amperes, só o transistor está operando 24 watts. Ó. Então, vamos pensar assim, só o transistor está com 24 watts. Beleza. Vamos dizer que a minha carga, né, eu vou pegar com a minha carga aqui, vou colocar aqui um resistor de 6R, né? Então, 6R, então nós temos aqui 12 dividido por... E aqui uma corrente de 2 amperes. Então, vamos pensar o seguinte, né? Qual que é a 6 vezes 12? Aqui nós estamos operando com 12 watts, né? Desculpa. Aqui nós estamos operando também com 24 watts na carga, ó. Que é 12 volts vezes 2 amperes. Então, nós temos 24 volts na nossa carga também aqui, né? 24 watts. Então, vamos pensar, ó. Você tem 24 volts na sua carga, né? E você tem 24 watts no seu transistor. Então, a sua entrada, aqui a potência de entrada aqui do retificador é as duas, é 24 desse, mas está com 48 watts, ó. Então, vamos imaginar a potência de entrada, né? A potência de entrada está com 48 watts. Imagina, você tem, ó, na entrada 48 watts e você tem na saída só 24 watts. 24 watts a fonte perdeu para ela mesma. Ela dissipou isso aqui em forma de calor, não aplicou na tua carga que precisava dessa potência, não. Ela utilizou. Então, se você pegar a potência de saída e dividir pela potência de entrada, se nós pegarmos, né? Aqui nós vamos ver aqui 24 de saída por 48 de entrada, nós vamos estar com um rendimento de 0,5, de 50%. Olha a eficiência dessa fonte, só tem 50% de rendimento, ou seja, de tudo que você aplicar aqui de potência, ela só te oferece 50 lá, o resto ela perde aqui. Por isso que essas fontes reguladas a transistor, né, são fontes grandes, né, gigantes, e ela tem lá 3 amperes, né, de 0 a 32 volts, 3 amperes, a fonte desse tamanho pesa quase 5 quilos, né, vocês sabem disso, vocês mexem com essas fontes ajustadas de bancada, são muito boas, né, por sinal, dissipadorzão gigante e tal. Aí você pega uma fontezinha chaveada desse tamaninho que faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ele não trabalha com nessas condições, ele trabalha sempre em corte e saturação. Então, por isso que é importante você entender na eletrônica, portanto, quem vai fazer manutenção em fontes chaveadas, que o elemento principal da fonte chaveada é trabalhar na região de corte e saturação. E vocês viram que quando se apela para a região ativa, o quanto esse camaradinho aí vai perder, ok? Então, é isso aí. Revise essa aula, pense um pouquinho, reflita sobre isso e até a próxima.